Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria de fazer uma correção. No início do programa, eu anunciei que hoje seria o último dia de evento da DESG, né? Eu estava terminando o evento de vocês um dia antes. Amanhã ainda a DESG vai falar sobre segurança pública e hoje o nosso convidado aqui, palestrante, vai falar sobre desigualdade social, que é um problema que vem perseguindo o nosso país durante tanto tempo, né? Muito tempo. É um grande desafio falar sobre esse assunto, porque ele é muito complexo. Exato. Como que você fez para compilar tudo isso para passar para as pessoas hoje? O que elas podem esperar? Olha só, a nossa ideia é trabalhar uma discussão sobre as causas substanciais, né, da desigualdade social no Brasil. São várias desigualdades. A gente, durante muito tempo, se preocupou muito com a questão econômica, mas a questão humana hoje ganha relevância no mundo inteiro, né? Vamos também procurar abordar alguns aspectos conjunturais e estruturais a respeito da desigualdade. E nós, nesse sentido, nós vamos perceber claramente que a maior parte das causas são estruturais, mais do que conjunturais. E, por fim, nós vamos procurar traçar algumas propostas, algumas sugestões de políticas, né, nesse setor, para procurar atenuar, já que talvez eliminar de todo seja impossível, né? Coronel, a gente sabe que eu frequentei a DESG, eu fiz a DESG um período, sou adesguiana, assim, com muito orgulho. Eu digo que eu aprendi na DESG a ser organizada, porque a gente aprende com a hierarquia, com os militares, então a gente aprendeu muito isso. Fizemos muitas viagens, né? E as viagens, eu falo que as viagens da DESG só são feitas para um civil quando está na DESG, porque não é para qualquer um. Você visitar aí um ITA, você visitar uma usina nuclear e outras visitas que a DESG favorece, né? Então, a gente ficou muito feliz por ter participado durante um grande período, e mesmo juntamente com o Coronel Queiroz, né? Então, teve o General Cupertino, nós tivemos com o Dantas, então a gente teve um período bem longo na DESG, e a gente traz boas recordações desse período. E a gente sabe que o curso da DESG são 4 meses, né? Sim. E hoje em dia muito mais flexível, eu acho, porque na minha época era bem mais pesado, né, de se fazer, mas as palestras que são proferidas são as verdadeiras lições de vida, as verdadeiras aulas mesmo, que realmente quem quer aproveitar tem que participar. Eu queria saber, ainda alguém que vai assistir a palestra do senhor hoje e amanhã, claro, teria condição da pessoa estar lá, ou já não tem mais vaga? Não, veja bem, o evento está sendo realizado no Círculo Militar. Isso. Né? E a entrada é franca, não precisa fazer inscrição, é só aparecer às 8 horas. Né? O tema hoje vai ser discutido e debatido junto com o professor Eduardo Magroni, se não me engano, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E de 8 às 23 horas, seguidos, nós fazemos uma breve exposição e depois a gente abre ao debate, que é essa que é a intenção, né? Nós discutimos. E esse tipo de espaço e de atividade, né, de associativismo para debater problemas sociais da nossa nação, eles deviam ser mais amplos. Eu acho que a gente precisa muito disso. Porque é igual o doutor Luiz Antônio estava falando, se você não der conhecimento, a pessoa não sabe que existe, né? Exatamente. Então, um dos objetivos da mesa de debate que ela foi criada, ela foi dar conhecimento à população de Juiz de Fora. Né? Porque realmente esse conhecimento é que faz a diferença, né? Porque se você sabe que tem, mas você não sabe que tem, mas existe,
Perfeito. É difícil, né? Nós ontem tratamos da questão da cultura política, que é uma carência, né, na nossa sociedade, e hoje vamos tratar das desigualdades sociais. São temas que a sociedade precisa começar a tomar conhecimento e ficar inteirada desses assuntos. É verdade. Quem acompanhou a mesa desde segunda-feira viu que vocês trouxeram temas muito relevantes para a discussão, principalmente no contexto atual que a gente está vivendo. E eu queria saber a respeito dessa temática, quando a gente fala de desigualdade brasileira, que tem tantas vertentes, né, estão em todos os lugares. Na sua percepção, quais são as principais carências que a gente encontra hoje? Eu acho que a principal questão é a questão da distribuição de renda, né? Quando a gente fala em distribuição de renda, existe um problema gravíssimo, porque as palavras têm diferentes acepções. Então, nós incorremos no risco de entender distribuição de renda como se fosse divisão de renda. Então, o risco que existe nisso é algumas pessoas acharem que quem produz mais tem que perder alguma parte do que produziu para ser dividido pelos outros que não produzem. Isso pode gerar o quê? Uma certa acomodação em grande parte da sociedade, né? O filósofo John Locke, ele já vem exatamente chamar a atenção para isso naquela época, né, dos anos 1600, né, em que Portugal e Espanha tinham como meta o metalismo, ou seja, o entesouramento do Estado. Ele já colocava exatamente ao contrário. Olha, é o seguinte, o que produz riqueza é o trabalho produz riqueza. Então, por isso ele vem com aquela ideia de que, olha, se eu boto o meu esforço nesse pedaço de terra para produzir alface, para produzir trigo, eu tenho que ter segurança de que isso seja propriedade minha. Nada mais apropriado do que isso seja propriedade minha. Porque se alguém for lá e tirar sem nenhum empecilho, eu vou tirar minha manete. Não vou me esforçar. Pior é se o Estado vem e tira tudo. Aí é que a gente tende, né, à situação de cada vez produzir menos. Então, nós precisamos entender distribuição de renda como incentivar, estimular a produção, né? E, por exemplo, uma coisa que atrapalha muito, no caso do capitalismo, né, essa questão da distribuição de renda é exatamente a concentração. Quanto mais concentração de renda, menos distribuição de renda a gente tem. E no nosso histórico social e de desenvolvimento político e econômico, o fator concentração de renda sempre foi forte, né? Enquanto na França e na Inglaterra a burguesia se associou, né, para remover a monarquia absolutista do poder, em Portugal e Espanha, não, a burguesia se associou ao rei para obter privilégios. E isso se mantém até hoje na nossa sociedade. Daí a grande desigualdade social em que a gente se encontra. Então, Coronel, falar de ADESC, eu me sinto muito à vontade, porque eu também já fiz o curso da ADESC. De todos os cursos que eu fiz, pós-graduação, mestrado, foi um curso de excelência, já falei isso aqui diversas vezes, um curso de excelência. Eu recomendo a todos que puderem, o façam. O senhor não acha, o senhor falou em questão estrutural. A gente sabe que o militar ele é muito estrategista, né? Ele estrutura, ele pensa a longo prazo. O senhor não acha que, em meio a essa confusão toda que nós estamos vivendo no país, nós estamos passando por uma transformação e que isso deve melhorar ao longo do tempo a questão estrutural, consequentemente as questões sociais? Nós estamos numa mudança, nós avaliamos aqui uma ocasião, há uma mudança assim, um tanto quanto muito marcante em função de tudo que está acontecendo, de corrupção, mas está havendo uma mudança de comportamento. A gente tem que enxergar o seguinte também, né? Há sempre uma dialética, né? E a dialética que a gente sempre viveu foi a dialética que hoje a gente pode chamar de liberal e antiliberal, né? Ou ser liberalismo ou socialismo. Eu acho que no Brasil nunca houve espaço para um liberalismo de fato, e também o socialismo não encontrou as condições ideais, né?
o próprio Rui Barbosa, ao adotar praticamente a Constituição dos Estados Unidos, uma Constituição liberal, ele trouxe para cá essa Constituição que estava totalmente apartada da cultura política daquela sociedade escravocrata que existia no momento da proclamação da República. O próprio socialismo já deu provas de sua ineficiência, né? Então, essa dialética é que vai causando essas transformações. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de encontrar um ponto de união nacional, né? O outro problema da acepção das palavras é que, às vezes, as palavras vão perdendo sentido. Por exemplo, uma dessas palavras é a palavra nação, a palavra nacional. A palavra nacional vem perdendo sentido. Hoje nós precisamos de decidir, fazer escolhas. O que nós queremos? Nós queremos mais liberalismo? Nós queremos mais socialismo? Né? Quais são as consequências que nós temos visto de um e de outro aspecto, né? Ambos têm aspectos negativos, né? O capitalismo deixado à solta, a gente sabe que a gente vai ter monopólio, a gente vai ter oligopólio, e o ideal do capitalismo é que a gente pudesse ter concorrência perfeita, né? Pelo menos internamente, dentro do país, a concorrência perfeita, isso é que seria o ideal. Mas a gente sabe que os mercados procuram ser moldados. E num país como o Brasil, em que os donos do poder se chegam aos políticos e compram os políticos, fica difícil a gente conseguir essa condição de concorrência perfeita, né? A gente, por exemplo, antigamente nós tínhamos as quitandas, havia uma quitanda em cada quadra de bairro. Isso era distribuição de renda. Nossa mãe mandava a gente, traz lá uma dúzia de banana do seu Joaquim, manda ele botar no prego, né? E depois a nossa mãe ia lá e pagava. Hoje veio o mercadinho, que envolvia algumas quadras, depois os supermercados de bairro, agora os hipermercados de cidades. Então, a concorrência vai indo embora, né? Os planos de saúde, os bancos, nós temos praticamente 2 bancos no Brasil. Todos nós outros somos escravos dos bancos. Então, nós precisamos entender isso e discutirmos um ponto de união nacional para traçarmos uma estratégia para combater isso. É um desafio, hein? É um desafio grande. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Já falei, né? Já falei. O off é melhor do que o ao vivo, né? Entrou numa discussão. Isso aí, com certeza. Mas o que você acha do povo brasileiro? Não, tem jeito, tem recurso? Eu acho que tem jeito, eu acho que a gente tem que acreditar. Mas nós precisamos encontrar esses pontos que nos unem, que nos dão identidade, né? Para que nós tenhamos orgulho nacional. Então, isso precisa ser encontrado. O povo brasileiro, ele busca, ele se esforça, né? Isso aí não deixa de ser uma característica do povo brasileiro. O amor à pátria sumiu, desapareceu? Como é que está? A gente vê muito, né, esse instinto nacionalista em jogos da seleção brasileira, ou então, antigamente, quando o Ayrton Senna ia correr. Mas hoje em dia nem mais um piloto nós temos, entendeu? Mas ainda assim é muito pouco, né? A nossa cultura política ela precisa ser estimulada, precisa ser renovada nas escolas, né? Chegar nas escolas e colocar, olha, existe esse tipo de pensamento, esse outro. Diferente do que o pessoal está colocando aí como escola sem partido, escola com partido. Né? Não estou me referindo a fazer política partidária nas escolas. Se quer fazer política partidária, é que nem escola laica e escola com religião, escola religiosa. Centro Educacional Batista, né? Escola islâmica, enfim, bota lá, deixa claro que a escola se dedica a esse tipo de formação. O senhor deu 2 exemplos em que o nacionalismo era
estimulado, né, pelo brasileiro através de exemplos como o esporte e a Fórmula 1. Eram situações que davam um orgulho para o Brasil. Isso. Hoje em dia a gente discute muito essa falta de patriotismo do brasileiro. Mas o senhor acredita que as nossas condições atuais políticas, onde o brasileiro não se sente representado, não se sente orgulhoso, sente até vergonha do que acontece, pode ser um grande fator para que as pessoas... É um desestímulo, né? É um fator de desestímulo. Então, isso aponta que nós precisamos nos voltar para as questões políticas, né? Eu cito um exemplo de uma vez que eu estava dando aula e uma aluna chegou e interrompeu, o assunto versou mais ou menos por essa questão do nacionalismo, e ela pegou e falou, sabe, professor, meu pai esteve um tempo trabalhando nos Estados Unidos e me colocou na creche. E era gozado que chegou na creche, eu ficava o dia inteiro, de 8 às 5 da tarde na creche. A professora chegou um dia e falou assim, olha, precisamos definir alguém para ser responsável por recolher os brinquedos no fim do dia e botar nos lugares. Aí várias crianças, eu quero fazer isso, professora. Aí a professora falou, sabe o quê? Falou assim, professor, ela falou, vamos fazer uma eleição. Então, com crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, já vai dando uma educação política. É interessante que a criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela tem a vontade de se sentir inserida naquele grupo. Então, uma vez que ela é eleita, ela quer se desincumbir bem daquela função pela qual ela está responsabilizada. Então, isso dá também sentido de responsabilidade, enquanto que o povo brasileiro, em geral, não quer ser responsável. Ele quer aparecer como responsável se houve sucesso. Se não houve sucesso, ele quer ser irresponsabilizável. Não é nem ele quer ser irresponsabilizável. E se ele tiver algum grau de responsabilidade, ele quer ser impunível. Entendeu? Então, essas são coisas que a gente tem que mudar, a gente tem que tomar consciência disso. Fernanda, mas o senhor citou 2 exemplos da seleção brasileira e do Ayrton Senna. Né? Eu fico pensando, será que isso não trazia tanto orgulho para a gente, pela alegria, pela satisfação, pelo patriotismo que eles traziam para a gente, o Brasil com a nossa camisa amarela, né, a seleção brasileira, e isso traria muita, entre aspas, felicidade para o povo de alguma forma, e de ver aquelas pessoas lutando por uma coisa e tentando conseguir alguma coisa objetivamente. Em contrapartida, hoje, o que nós temos é exatamente o contrário, as pessoas querendo alguma coisa só pessoal, né, principalmente da nossa classe política, em que não se pensa no coletivo e pensa só nas próprias pessoas que ali estão. Mas naquela época, deixa eu falar, dar um pitaco aqui, naquela época eles não pensavam, o ego deles, eles não pensavam neles, né? Exatamente. Eles não olhavam para o umbigo deles, eles pensavam na comunidade, na população que estava alegre, vibrando, né, que estava torcendo, vai Ayrton, vai, entendeu? Era todo mundo. Então era um pensamento comum. Então, eles não, eu acredito que tanto quanto os jogos da seleção, eles não tinham um ego, eles não pensavam em ganhar muito dinheiro, eles não pensavam para si, eles pensavam mais no todo do que em si. E eu acho que não está acontecendo isso com o nosso político. Você elege a pessoa, chega lá, ela te trai, entendeu? Trai nos seus princípios éticos, nas suas normas, nos fundamentos nacionais, ela trai você e aí vai não trair aonde? O pior é quando a gente se trai mesmo, porque acredita que aquela promessa vai ser bom para a gente naquele momento, mas lá na frente ela vai ter uma resposta muito mais negativa, entendeu? Então a gente tem que também parar de olhar para a gente e pensar num todo. Justamente. Mas nós comentamos aqui não tem muito tempo, Jane, você se lembra disso, né? Nossa época de escola, todos os dias, cantava-se o hino nacional, antes de entrar para a sala, perfilava todos os alunos, independente de ser militar ou não. Os símbolos nacionais eram todos estudados na escola, hoje não tem mais. Cantava o hino nacional. O aluno não sabe nem o que é bandeira. Tinha aula de canto, cantava o hino nacional. Então, eu acho que é isso que o Coronel Oswaldo falou, falta um pouquinho de, assim, congregar mais esse sentimento. Não é que o povo não seja brasileiro,
né? Há um desencanto muito grande que vem ao longo dos anos. Então, eu acho que é um desencanto muito grande. Então, o que precisa realmente é agregar essas pessoas. Agora, qual a forma é que é difícil? A escola, ela é como você falou, Coronel, uma ela ferramenta, né? uma ferramenta para essa agregação. A questão que quando eu falo de encontrar um ponto que una a nação, vai mais ou menos ao encontro disso que você está argumentando, né? Antigamente nós cantávamos o hino nacional e etc. E eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos há algum tempo. Lá, as escolas, as crianças de 7 anos, 8 anos, eles cantam o Pledge to the Flag. Conhecem o Pledge to the Flag? Né? O compromisso, o juramento, a bandeira deles. Coisa curta. Né? Eles falam coisa do tipo I pledge to the flag of the United States of America, one nation, batendo no peito, one country. Então, eles reforçam desde crianças que eles são uma nação. Né? Então, é preciso, então, trabalhar o quê? Valores, princípios. Né? O ideal é a gente viver num ambiente de moralidade, que tem que ser a moralidade que a gente escolher, não é a minha, não é a sua moralidade, mas a gente precisa de ter qual é a moralidade que a gente quer em cima de princípios e valores éticos. E isso é fundamental, porque uma nação se constrói em cima de valores. Tá? A história de uma nação é a história da construção e consolidação de seus princípios e valores. Então, a gente vive um momento atual de questionamento e de embate entre princípios e valores. E a gente precisa, então, escolher qual que nós queremos para sair disso. Quem que vai ditar esses valores? Onde? Não precisamos de ditar. Nós precisamos... de nortear isso, nós precisamos nos conscientizar, e isso faz parte de um processo de escolha e de cristalização de quais valores que nós desejamos. Um adentro ao que você falou, como é comum no nosso país políticos serem eleitos porque deram um bujão de gás, um carrinho de saibro. Eu acho que parte daí, né? Essa escolha começa aí. E mesmo a escolha que nós fazemos de um deputado para nos representar, ela é uma escolha que não é tão democrática quanto a gente pensa, né? Porque nós temos a cultura da subserviência, né? Que faz com que em cada partido político nós tenhamos um cacique. Então, o candidato do partido a um determinado cargo, a prefeito, a deputado estadual, não é o candidato que o povo gostaria ou que os filiados do partido normalmente gostariam que fosse. É aquele indicado pelo cacique. Você não acha que está faltando líderes? Nós não temos líderes mais, igual vocês citaram aqui, o Ayrton Senna. Nós não temos líderes mais. E a emissora de televisão ficou procurando, catando, tentando fazer um substituto para Ayrton Senna e não conseguiu achar. Não conseguiu achar. Porque, pelo menos, aquilo serve de entorpecente para o povo ficar alheio aos problemas. Aquela política do pão e circo. Né, pão e circo, Não tem o negócio do toma lá da cá? Também. Pois é a cultura do favor. São essas culturas que nós trazemos, né, da cultura portuguesa, do ambiente ibérico mesmo, elas contribuem para isso. Eu tenho uma pergunta que o senhor, é uma pergunta muito pessoal, mas talvez o senhor me ajude. O que seria diferente? Muita coisa seria diferente, mas assim, o que seria diferente se os holandeses tivessem colonizado o nosso país? Pois é, olha só, nós tivemos, né, uma grande invasão de uma colonização holandesa no Nordeste do Brasil, que foi afastada, né? Os engenhos, os portugueses que tinham engenhos no Nordeste começaram a ser muito pressionados em termos de financiamento dos equipamentos, né? Porque os holandeses que financiavam eram judeus e cobravam juros altos. E nós tivemos a expulsão dos holandeses. Dizem que alguns se deslocaram para o sul, para o litoral do sul, por exemplo, foram ficar ali na área da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Os flamingos vieram para o Rio, e alguns outros se deslocaram para o norte e encontraram no norte lá uma ilha de Manhattan e resolveram se estabelecer por lá. Então, isso daí seria especulação, né? Mas existem vários fatores, né? Ou seja, lá houve uma influência da cultura anglo-saxã. Aqui, eles talvez tenham sofrido a influência, né, ibérica, dos ibéricos. É uma questão a ser discutida e
especulação e coisas desse tipo. Então eu já aproveito para te fazer um convite para voltar em uma outra oportunidade. Se Deus quiser. Para a gente falar sobre esse e outros assuntos também. Por favor, seria um prazer. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado por todo o conhecimento que vocês compartilharam. Debatedores, muito obrigado. Até a próxima. Até semana que vem, até Se quarta-feira. Deus quiser. Perfeito? Eu também gostaria de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa. A gente volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã, aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde. E você também tem acesso a essa e outras edições do nosso programa, nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Você também tem acesso a toda a programação da TVE, as músicas da Rádio Prêmio, as notícias do Diário Regional no nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu smartphone. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.